Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre pré-história. E a pré-história, basicamente, ela é dividida aí em duas idades. A gente tem a idade da pedra e a gente tem a idade dos metais. Bom, essa idade dos metais, eu não vou falar sobre ela. Porque essa idade dos metais aí, na verdade, ela é o comecinho da antiguidade, né? É ali o processo inicial de formação ali das primeiras civilizações. Vou falar aqui sobre a pré-história que a gente está mais acostumado a estudar na escola, que é a Idade da Pedra. Essa Idade da Pedra, ela é dividida em três períodos: o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. O que cada um desses períodos corresponde? Bom, o Paleolítico, ele corresponde ao surgimento do gênero humano aqui na Terra, da espécie humana aqui na Terra, da vida humana, do ser humano. O surgimento do ser humano aqui na Terra se dá dentro desse primeiro período aí, que é o período paleolítico. E nesse período, o que nós temos de característica marcante, além das habitações em cavernas, porque o ser humano na época habitava em cavernas, era o único local de habitação do ser humano naquela época, né? Porque na verdade o ser humano ele habitava em caverna para se proteger do frio e também para se proteger dos animais predadores. Eles tinham essa necessidade de ter suas habitações em cavernas, né? O que acontece? Mais uma característica importante desse período é que o ser humano nesse período aí, ele era nômade. O que significa ser nômade? Nômade é aquela pessoa que está sempre mudando de localidade, está sempre mudando de localização. Hoje em dia, a gente pode mudar de uma casa para outra. Só que hoje em dia a gente não faz isso com o objetivo, a gente não se muda com o objetivo de ir buscar alimentos, diferente daquela época. Naquela época, o ser humano ele tinha essa necessidade constante de estar mudando de localização a todo momento, porque ele tinha que ir em busca da caça, ele tinha que caçar, ele tinha essa necessidade extrema de caçar. Se ele não caçasse, ele não ia comer, ele não ia se alimentar, e se ele não se alimentasse, ele ia morrer, ele e a família dele. Né? Então, o que o ser humano fazia naquela época? Ele tinha que estar, às vezes a caça estava muito longe, né, do local onde ele estava, então eles tinham que estar se mudando de localidade para localidade. E isso caracteriza o nomadismo. Né? Ser nômade é isso, é estar mudando de localidade em localidade a todo tempo. E nessa época aí do Paleolítico era dessa forma. O ser humano ele era nômade. O que nós temos de importante também nesse período aí, foi nesse período que o ser humano descobriu a pedra lascada, e a partir disso o ser humano começa a fazer ferramentas a partir da pedra, que são as chamadas ferramentas de pedra, né? E também nesse período aí, através dessas pedras aí, né, através ali do roça-roça, daquelas pedras ali que o homem fazia, ele descobriu o fogo, né? E o fogo, gente, é uma característica, é uma coisa muito importante para a evolução humana, né? Tanto para a nossa evolução física, quanto para a nossa evolução racional, quanto para a evolução da nossa inteligência, né? O fogo ele vai ser muito importante porque o fogo ele vai possibilitar o ser humano caçar com mais conforto, né, através do fogo. O fogo ele vai possibilitar o ser humano a cozinhar os alimentos que ele vai comer. O fogo vai possibilitar a iluminação dentro das cavernas. Então o fogo vai ser assim a grande, digamos assim, a primeira grande tecnologia depois da pedra, né? As duas grandes tecnologias daquela época eram a pedra lascada, e a partir da pedra lascada o ser humano descobriu o fogo. Então o fogo ele foi aquele marco, né? Que marcou aquele período paleolítico, marcou aí, foi uma coisa essencial para a nossa evolução. Depois do período paleolítico, a gente entra no período mesolítico. E o que a gente tem que saber desse período mesolítico aqui é que esse período mesolítico ele não ocorreu em todas as partes da Terra. Né? Esse período mesolítico ele vai ocorrer basicamente ali naquela parte que corresponde à Europa. Porque nesse período houve a chamada era glacial, houve uma glaciação muito forte na Terra, a Terra se esfriou de uma maneira muito intensa, né? E isso fez com que o ser humano que habitasse aquelas partes ali da Europa, como é que se diz? Essa glaciação que houve aqui na Terra, ela criou uma camada de gelo que pegava ali da Europa
e ligava a Europa à América, né? Então você tinha aquela camada de gelo ali que fazia ligação entre a Europa e a América. Se criou aquela camada de gelo nessa era glacial aí. E isso possibilitou o ser humano sair da Europa e ir habitar as Américas. E o que a gente tem de importante desses povos que vieram habitar a América é o seguinte, é uma característica clássica desses povos. Esses povos que vieram habitar a América aqui, eles não se preocuparam em constituir uma civilização. Eles não se preocuparam em constituir cidades. Eles não se preocuparam em constituir uma política. Eles não se preocuparam em constituir aquele negócio de quem tem mais é que manda, né? Eles não se preocuparam em constituir esse tipo de coisa que a gente está habituado no nosso dia a dia. Na verdade, esses povos que vieram habitar aqui a América, eles se ligaram à natureza. A civilização deles era a própria natureza, né? Por exemplo, se você for ver a cultura dos índios, o índio ele não cospe na terra, porque o índio ele considera que a terra é a mãe dele, né? E é aquele negócio, você não vai cuspir na sua mãe, né? Então o índio ele não cospe na terra por conta disso. Então essas civilizações que vieram habitar as Américas, elas se ligaram, mas se ligaram de uma maneira muito forte à natureza, diferente das outras civilizações de outras partes do mundo. Então o que acontece, gente? Depois desse período mesolítico, a gente entra no período neolítico. Esse período neolítico, a gente vai ter de importante nele o seguinte. Nesse período neolítico aí, o ser humano ele vai descobrir a agricultura. E como que ele vai descobrir isso? Veja bem, o cara chegava lá e comia uma maçã, né? Então a semente da maçã, o que ele fazia? Jogava na terra. Jogava na terra e o homem ele começou a perceber, o ser humano começou a perceber que aquela semente que ele jogava na terra, daqui a alguns dias essa semente dava frutos. Ou seja, se ele jogava ali uma semente de maçã, daqui a alguns dias crescia maçã naquele local, através daquelas sementes. E dessa forma, o ser humano descobriu a agricultura. E a agricultura ela vai ser um ponto muito importante para a nossa evolução aqui, porque através da agricultura, o ser humano, ele deixa de ser nômade e ele passa a ser sedentário. O que é sedentário? Sedentário é o que nós somos hoje. Nós temos uma localização fixa, nós moramos em algum lugar fixo, né? É aquilo que eu falei, independente de você estar mudando, às vezes você pode morar de aluguel, né? Você pode mudar assim de casa, mas só que hoje em dia a gente não faz isso por uma necessidade extrema para buscar alimento. Era diferente daquela época. O que caracterizava o ser humano como um ser nômade era isso. O ser humano tinha que mudar de localização para ir em busca da alimentação, né? Do alimento. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, a partir desse momento que o ser humano na pré-história descobriu a agricultura, isso possibilitou a gente a ficar sedentário, a ficar fixo em apenas um lugar, né? Porque a partir de agora, a partir desse momento, o ser humano ele já tinha o alimento dentro do próprio quintal da casa dele. Ele podia cultivar o alimento dele através da descoberta da agricultura. E a agricultura aí, no caso, ela vai abrir um leque, né? Por exemplo, a agricultura ela vai possibilitar o desenvolvimento da pecuária, o desenvolvimento da domesticação de animais. A partir desse momento que o ser humano começa a construir habitações fixas, né, ele também começa a domesticar os animais. Ele também começa como é que se diz? A praticar a pecuária. Né? Porque agora, a partir de agora, ele fica fixo em apenas um lugar. Agora, detalhe que eu até esqueci de falar aqui. Não é que o ser humano nessa época deixou de caçar. Ele não deixou de caçar, mas ele não tinha mais essa necessidade extrema de ir caçar. Não era mais uma necessidade extrema, né? Porque a partir desse momento ele já tinha ali o alimento dentro do próprio quintal da sua casa. E a partir disso ele vai desenvolver aí a pecuária, como eu disse. E é importante a gente dizer que nessa época aí, essas primeiras habitações humanas, elas se deram na frente de rios, né, nas margens de rios. E a água ela traz fertilidade. E é aquele negócio. Na verdade, a água ela também vai ser muito importante nesse período aí da pré-história, né? E é lógico, nos rios, o que isso possibilitava ao ser humano? Possibilitava a prática da pesca. Então, o ser humano tinha mais um elemento com que se alimentar. Mais um alimento com que se alimentar, que no caso eram os peixes.
né? Então, com o desenvolvimento dessa agricultura aí, ela abre um leque para que o ser humano passe a ficar fixo em apenas um lugar, né? E passe aí a desenvolver a pecuária, passe a desenvolver a pesca, né? E aí nesse período neolítico já é como é que se diz? Já é o começo ali, o comecinho, o pontapé inicial para a gente começar a ter aqui na Terra a construção, o surgimento das primeiras civilizações aqui da Terra, que a gente vai ver no próximo vídeo. Nos 2 próximos vídeos nós vamos falar sobre a antiguidade. Aí a gente vai falar sobre a antiguidade oriental, que é quando as primeiras civilizações aqui da Terra surgiram, se formaram, né? E depois a gente vai falar sobre a antiguidade clássica. Quando a gente falar sobre a antiguidade clássica, a gente vai falar sobre Grécia e Roma. Tá? Mas o próximo vídeo é sobre a antiguidade oriental. Aí a gente vai falar ali sobre o surgimento dessas primeiras civilizações que se deram através desse período neolítico aí, com o ser humano passando a ser sedentário, né? Ou seja, passando a ficar fixo em apenas um lugar. No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre a antiguidade oriental. Por hoje é só.